E agora é a série, né, de Eclesiastes. Nós vimos Provérbios. Provérbios, nós temos assim, Salomão escreveu Provérbios na sua época de maturidade. Escreveu o quê? Cântico dos Cânticos na sua época ali de juventude. E na sua época de maturidade, lá na sua velhice, ele escreveu Eclesiastes. E lembrando que ontem nós vimos Eclesiastes 1 e demos um pouquinho de um panorama sobre o quê? A história ali de Salomão, né? Nós temos Salomão, foi filho ali com Davi, com Betseba, e a gente sabe que o primeiro filho deles morreu, porque na realidade Davi ali teve um relacionamento inadequado com Betseba, e houve ali também que o primeiro filho não resistiu, e teve até uma parte que Deus assim o permitiu. E Davi depois foi o segundo filho desse relacionamento. Salomão foi o segundo filho desse relacionamento. E agora nós aprendemos muito com o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz o que? A sabedoria. E a sabedoria é algo que, para trazer nós para a prática, para o dia a dia, para o momento. E o que a gente percebe? Salomão, ele realmente era um homem sábio, o Senhor deu sabedoria a ele, deu condições de ele multiplicar, duplicar, triplicar toda a riqueza dele. E nisso, o que? Salomão pediu sabedoria para um propósito. Mas nós vamos ver que no decorrer, e esse capítulo vai ficar muito claro sobre isso, que esse propósito se perdeu. E Salomão aqui, no seu momento de mais idade, ele já estava assim bem afastado do Senhor. Ele tinha muitas mulheres, porque ele fez muitos negócios. E nesses negócios se casava com as mulheres para poder o quê? Fazer negociação com outras tribos, outras regiões, outras nações, né? Então, com isso, ia tendo esses casamentos. Ele tinha um harém enorme. Ele tinha 300 concubinas e 1000 princesas. Então, quando fala 1000 princesas, que eram esposa mesmo, acredito até que cada uma tinha que ter seu lar. Então, imagine o custo disso. Eu tive a oportunidade do ano passado, Deus me deu uma grande oportunidade de visitar ali o Egito, Israel, e a gente fez uma parada longa em Dubai, uma parada assim de umas 10 horas, e a gente fez um tour em Dubai. E o agente de turismo que estava conosco, que era morador ali de Dubai, tudo com aquela vestimenta, tipo, para nós, tipo de sheik, mas era uma pessoa mais simples, né? E nós perguntamos, né, se eles podiam ter mais esposas. Ele falou que sim, só que ele só tinha uma esposa. Por quê? Para eles terem mais de uma esposa, eles têm que ter recursos financeiros para ter mais de uma esposa. Então, ele mostrou até a foto da esposa, dos filhos, com muita alegria, com muita satisfação. E ele falou, eu poderia ter a segunda esposa se eu desse a mesma condição que eu dou para a primeira esposa, com casa própria, com isso, com aquilo, porque isso é uma honra para eles. Então, veja, aqui, né, nós estamos no século 21, isso acontece nesses países ainda. E o rei aqui, quanto mais o harém era maior, era como se ele fosse viril, que ele tinha condições de reproduzir, e também essa negociação, tá? E tudo isso, amadas, foi desviando o coração dele de Deus. As riquezas, a sabedoria dele, o comércio que ele fazia, tudo isso foi assim, realmente afastando o coração dele do Senhor. E é tão interessante, né, que quando a gente vai chegando mais próximo, assim, quando os dias que ainda vão vir são menores do que os dias que já passou, tem mais tempo para trás do que para frente, é como se a gente já passou pelo pico da montanha, já está descendo a montanha, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos olhando mais pelo retrovisor. E aqui nós vamos ver o quê? Salomão olhando pelo retrovisor, mas com um olhar pessimista, com um olhar abatido e um olhar depressivo. E é isso que nós vamos falar. Nós estamos começando a nossa live agora, né? Nós estamos esperando até o Instagram tá avisando as pessoas. E nós vamos então estar falando hoje de Eclesiastes 2. Será que quando tiver o que desejo, serei feliz? Será que Salomão, ele teve tudo o que quis? Tudo o que quis.
riqueza, fama, mulheres, prazeres, teve ali a parte de conquistas, né? Inclusive, ele era notório e as pessoas vinham conhecê-lo. E a rainha de Sabá veio de longe, né? E ficou impressionada com tudo aquilo. Mas vamos ver agora, vamos começar a ler o primeiro versículo aqui de Eclesiastes 2, diz assim: o prazer... vamos direto aqui para o versículo, não vou ler o título. Eu disse a mim mesmo, então é Salomão dizendo para ele mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Olha o que Salomão está dizendo. Eu disse a mim mesmo. Enquanto Davi a gente via ele falando, por que está batido a minha alma, né? Por que se agitas dentro de mim? Conversando lá, se interiorizando e apresentando a Deus o seu coração. Nós vemos Salomão aqui conversando com ele mesmo e vamos ver o caminho que ele vai tomar. Pois bem, eu te farei experimentar. Eu te farei ter a prática, o prazer em toda a intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Grandes alegrias da vida? Contudo, isso também se demonstrou algo inútil ou vaidade, né? Mas uma grande vaidade. Então, o que Salomão fez? Ele chegou um momento da vida dele ali, quando ele estava mais velho, que ele viu que tudo que ele conquistou não trazia mais alegria para ele. Ele resolveu mudar o caminho dele. Ele resolveu agora experimentar o prazer. E que prazer são esses? Vamos ver aqui? Versículo 2. Só me fez concluir que do riso o que sobra é tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Ele já colocou a conclusão antes aqui para nós no versículo, antes de falar o que ele experimentou. Então depois a gente volta nesses dois aqui. E eu não sei se você já teve algum momento na sua vida aonde você olhou para a tua vida e você fala, puxa, mas eu fiz as coisas no teu julgamento, tá? Tudo tão certinho, eu caminhei sempre tão certinho, fiz as coisas assim, 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 assado. E olha, pessoas que não seguem esse caminho estão assim tão melhor que eu. E aí muitas vezes você se compara com o tolo. E aí muitas vezes você até se joga aos prazeres ou se abre a alguma forma de pensar ou de fazer que até então você não tinha. Então a gente também tem que observar por quê. O ser humano, a gente está vivendo um momento tão estranho, né, gente? Que as pessoas falam tanto de felicidade e fazem loucuras achando que felicidade é ter momentos paradisíacos, é ter momentos fora do senso comum, é ter momentos alucinógenos, sabe? E hoje se mostra assim, principalmente na área sexual, as pessoas não estão perdendo o prazer da parte comum do sexo, precisam de várias e várias coisas. Então, introduzindo várias coisas para poderem ter prazer. Então, o ser humano está perdendo a referência, né? E aqui, o que nós vemos? Nós vemos assim, Salomão perdeu a referência. Ele experimentou tanta coisa na vida, de riqueza das coisas, que ele perdeu a referência para ser feliz. Deixa aqui, tô tomando aguinha, porque a sinusite tá voltando, não foi bem tratada. Então, ela está aí decidida aí a aparecer. Então, vamos ver o que no versículo 3 Salomão decidiu. Então, decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância. Lá em Provérbios, ele diz, inclusive quanto à bebida forte, que tira o bom senso, que tira a lucidez. Aí ele fala que ele decidiu entregar-se aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter... Olha, mas aí ele está falando assim, mas eu procurei, entretanto, manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Dá para conjugar, se lançar à bebida e se manter no controle? Não, porque quando se bebe, inibe uma parte do cérebro, que é a parte que a gente já falou várias vezes, que é o neocórtex, aonde é a parte que nós temos clareza de tomada de decisões do que está acontecendo. Quando se bebe, você alimenta uma parte do cérebro instintiva. E aí você perde os filtros.
Você perde o filtro da parte assim, da sociabilidade, da parte da moralidade. Então, me poupe. Aqui ele não conseguiu manter isso, tá? Olha o que ele está falando. Eu desejava descobrir o que, de fato, vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Salomão, se acredita que ele morreu antes dos 60 anos, por volta de 58, 59 anos. A Bíblia não é clara quanto a isso. Mas ele percebeu que ele já não tinha tantos anos de vida e ele resolveu experimentar coisas da qual ele só escreveu. Então, se jogou aqui para a extravagância da bebida, de entregar-se ao vinho e à extravagância. Então, e tudo isso o quê? Debaixo do sol. Lembra que eu comentei várias vezes, Salomão, ele viveu como? Ele viveu debaixo do sol. Salomão, ele só viveu na linha horizontal. Salomão não viveu na linha vertical. Ele não viveu na linha de comunhão com Deus, tá? Então, ele levou todos os prazeres aqui da terra. Então, ele aqui vai dizer que ele se entregou a todos os prazeres aqui debaixo da terra. Olha o versículo 4. Diz assim o versículo 4. Depois que ele se entregou ao vinho e à extravagância, aí ele vai se entregar a outras coisas. Ele vai falar assim: depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Então, ele era um arquiteto maravilhoso. E ali ele construiu palácios para ele mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera, e construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma... deixa eu terminar aqui. Então, o que Salomão está fazendo? Ele está falando tudo o que ele fez para ele. Ele construiu um monte de... ele construiu obras magníficas, ele construiu palácios, ele plantou vinhedo, que do vinhedo vinha o vinho. Então, ele o quê? Pegando tudo e ele usando para ele, tá? Projetei e construiu belos jardins, pomares, árvores frutíferas, e a irrigação, porque lá a terra é muito seca, então tinha que fazer irrigação daqueles poços profundos para poder chegar ali nos pomares. Então, o que nós vemos? Salomão, ele assim tem um versículo que fala que todas as coisas são por meio dele, para ele e com o Senhor. Salomão era ao contrário, tudo era para ele, por meio dele, tá? Tudo que ele fazia era voltado para a sua satisfação. Você vê que a gente não vê ele falando que ele fez isso para outras pessoas, que ele tinha uma missão de ajudar de outra forma, de outro jeito. Não. Salomão realmente, a gente vê assim uma parte egóica, fazendo tudo para si. E ele diz assim: projetei, construí, edifiquei, plantei. Olha, ele projetou, mas os escravos lá que teve o quê? Que pôr a mão na massa. Da onde vinha também os impostos? Do povo. Né? Então assim, e quem deu sabedoria para Salomão ter todo esse conhecimento? Mas agora ele já está no momento que ele fez. Ele construiu, ele plantou. Então nós temos que tomar muito cuidado, que toda habilidade que nós temos vem do Senhor. E tudo que chegou na nossa mão veio do Senhor, tá? Aqui depois ele vai falar no versículo 7, olha: comprei uma infinidade de escravos para manter tudo que ele tinha, né? Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Por quê? O escravo e a escrava depois vão ali tendo o casal, vai tendo escravos nascendo, né? Então, vários nasceram na terra dele. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Então, aqui ele está dizendo tudo que ele tinha, né? Que ele fez isso, fez aquilo, então tudo que ele conquistou. E ele vai dizer assim: acumulei para mim. Gente, isso é muito importante. Ele acumulou para ele. O Senhor não nos chama para acumular nada.
O Senhor nos chama para ter pão para comer e semente para semear. O Senhor nos dá semente para pão e o Senhor nos dá semente para semear. Salomão, a gente vê que ele pegou semente, pegou pão, ele acumulou para ele. E aí ele vai falar, acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Ele acumulou tudo para ele. Escolhi os melhores cantores e cantoras. Ele não ia para ouvir num teatro, alguma coisa. Não, ele trouxe ali para ele melhores cantores e cantoras e servir-me de um imenso harém. Sabe, amadas, um homem que tem 1000 mulheres, se ele conseguir ver cada vez uma mulher, ele vai precisar, no mínimo, de 3 anos e um pouquinho. Então, talvez algumas mulheres aqui só tiveram uma vez contato com ele, né? E essas mulheres, quando tinham contato e ficavam no harém, elas não podiam ver suas famílias, elas não tinham mais contato com a família, elas não tinham mais contato com a sociedade, elas não poderiam, muitas nunca tiveram filhos, nunca puderam construir realmente uma família. Então, isso era uma escravidão, entre aspas, assim, sexual. Ter um harém ali, para algumas, talvez que passassem muitas necessidades, tudo bem, mas para outras, elas queriam ter a oportunidade de ter a sua família, só que não havia essa sensibilidade, esse coração, essa percepção. Salomão realmente foi o rei mais sábio que teve. Nessa sabedoria, ele sabia tomar decisões, sabia ser juiz, tá? Sabia fazer negociações, soube manter a paz do seu reino, multiplicar, duplicar, triplicar, sei lá como fala, toda a riqueza, né? Então, mas na parte da humanidade, na parte de doar-se, nós não vemos isso na prática. Então, a Bíblia é tão interessante, a Bíblia não esconde as coisas. A palavra de Deus não esconde as coisas. A Bíblia poderia ter tirado Eclesiastes aqui da história e nós não saberíamos essa parte de Salomão. Poderia não ter colocado esse livro na Bíblia. Poderia a Bíblia também não falar sobre Abraão ali com Sara, que falou que era irmã, entendeu? Poderia tirar várias coisas de Jacó enganando ali seu irmão, junto com a sua mãe. Então, a Bíblia nos dá tudo isso. Sabe que quando eu era mais jovem, para mim todos os homens da Bíblia eram santos, que tinham assim uma auréola que não podia se falar nada. Não, o Senhor permite ter tudo isso aqui na palavra dele, sabe para quê? Para que nós vejamos que realmente nós não somos perfeitos, só o Senhor é perfeito. Mas o Senhor, ele quer que toda hora nosso coração, ele se aproxime dele, tenha intimidade e perceba cada vez mais a sensibilidade do Espírito Santo. Né? Então, por isso que Eclesiastes é um livro onde Salomão, ele vai assim no final da sua vida querer falar tudo o que fez, tudo o que experimentou e que ele está abatido, triste, que ele não encontrou a felicidade. Agora, no último capítulo, a gente vai ver que ele toca na realidade que é Cristo. Então, você lê o livro de Eclesiastes sem ler o último capítulo, isso pode até te fazer mal, se você não tiver a ótica do todo, a visão do todo, tá? Então, aqui nós temos ele dizendo, acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta, dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores, ele tinha o melhor harém, experimentei os prazeres, os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Gente, ele experimentou os maiores prazeres que um ser humano pode experimentar. Quantas vezes, né, principalmente, eu trabalhei muito com adolescentes, com jovens antes, perguntava assim, o que eles queriam, né, estudar, como eles gostariam que a vida dele fosse, né, quando eles fossem adultos. Muitos respondiam assim, eu quero ser rico. Mas não falava muitas vezes uma profissão, nada disso, sabe? Queriam ser rico. Por quê? Se acredita que aquele que é rico, que aquele que tem riqueza, é feliz, vive numa boa, né? Mas não é assim. Gente, a gente vê tantas pessoas famosas
que se suicidam. E vocês sabiam que o suicídio ocorre na classe mais alta? Nas pessoas que têm mais recursos? É o maior nível de suicídio. E também nos países onde tem um nível socioeconômico-cultural alto. O pobre, geralmente está trabalhando, está isso, está aquilo, ele não tem muito tempo para colocar assim a mente naquilo que, eu quero isso, aquilo. Sim, ele coloca, mas geralmente ele já está tão cansado porque o dia toma condução, volta a isso, né? Mas nós estamos vivendo uma geração que as coisas se tornaram fáceis. E aí é um grande perigo. Que quando as coisas, porque para Salomão, amadas, ele veio ali de um momento onde Davi já tinha conquistado, Davi foi um guerreiro, tinha conquistado o maior território que já teve, tinha conquistado todos os inimigos, foi um momento de paz, foi um momento onde ele, porque nenhum país, nenhuma nação, quando está em momento de guerra, consegue crescer. E o Senhor deu paz nesse momento para que pudesse construir o templo. Salomão aqui não toca que o Senhor deu a oportunidade dele ali construir o templo para a glória e honra de Deus. Gente, que é mais essa função que Deus deu para ele e deveria se regozijar mediante isso, né? E aqui ele vai dizer assim, deixa eu tomar mais um golinho d'água. Aí ele vai falar aqui de tudo. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Olha, ele fala, tornei-me o mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. Ele está dizendo que tudo isso ele fez, mas ele não perdeu o saber. Então, o saber, talvez, ele está dizendo no sentido de saber fazer as negociações. Porém, a gente sabe que quando ele foi ficando mais idoso, o que aconteceu? Ele começou a cultuar outros deuses, inclusive Moloque. Moloque era o deus aonde o que? Se sacrificava as crianças, sacrificava os filhos, né? Então, o que nós temos que tomar cuidado, amadas? Cada ciclo da nossa vida revela algo oculto no nosso coração. Muitas vezes as pessoas falam assim, não entra na política que a política corrompe. Na realidade, a política, ela só revela o que está dentro do coração das pessoas. Então, o poder, o dinheiro, a fama, o conhecimento, tudo isso leva a pessoa a revelar o que está dentro do coração dela. E muitas vezes nem nós sabemos. Por isso que o processo terapêutico, amadas, é muito importante. Porque o processo terapêutico, muitas vezes a gente acha que é só para pessoas que estão com problema. Pelo contrário, o processo terapêutico é ótimo para quem está com problema, mas é excelente para nós sabermos o que vai no nosso coração. Para nós sabermos distinguir, porque todos nós trazemos dentro de nós dores, sofrimentos, questões não resolvidas. E isso, de alguma forma, vai se manifestar no mundo exterior. De alguma forma, vai se manifestar nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos. Amadas, relacionamento tem tudo a ver com a nossa vida emocional. Então, aqui, nós vemos o quê? Que Salomão, ele realmente faltava isso nele. Ele está dizendo que ele foi o maior de tudo isso. Mas cadê a paz interior? Cadê a felicidade interior? Quantas vezes, eu lembro que eu ouvi uma história também do Michael Jackson, que nós sabemos, né, que ele tinha até um parque de diversão para ele, mandava fechar lojas e entrava com a sua equipe na loja e ele só ia apontando, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Quer dizer, não tem o prazer realmente de ter aquilo, vai apontando e vai dizendo o que quer. No fim da sua vida, ele tinha que tomar remédios para dormir, remédio para dor o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que ele conquistou ainda foi o quê? Uma forma de levar ele mais próximo da morte. O que acontece? Muitas vezes Deus não nos permite algumas coisas porque o nosso coração ainda não está preparado para receber. Ele está assim, segurando porque ele deseja que nós amadurecemos. Por isso que o processo, para mim, assim, eu percebo que eu sofri muito na minha vida. Por falta de autoconhecimento, por falta de saber reger meus relacionamentos, reger minhas emoções, de colocar um monte de máscaras, um monte de defesas
né? Porque a gente vai aprendendo a ter defesas para o dia a dia. E essas defesas vão mascarando quem nós somos na nossa essência. Essas defesas vão mascarando quem nós somos realmente, aquilo que Deus nos criou para ser. Outra coisa, se nós não revemos a nossa origem entre pai e mãe e curar essa origem, nós também não vamos estar realmente sendo aquilo que Deus nos criou para ser na nossa essência, tá? Então a gente vê que faltou isso para Salomão. E no final da sua vida, em vez de ele, né, parar e falar, puxa, eu me afastei do Senhor, isso, aquilo, não sei o que. Não, ele se entregou aos prazeres. Esse capítulo é muito claro sobre isso, né? E ele vai dizer aqui que ele, de tudo, olha só o que ele fala, gente, versículo 10. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Então o que acontece? Salomão, ele permitiu que a vontade e o desejo dele ficasse ao máximo. Não sei se vocês já ouviram a palavra hedonismo. Hedonismo é viver o prazer pelo prazer. Então hoje nós vivemos numa geração que necessita de prazer o tempo todo. Hoje quando se fala da maconha, se fala de outras coisas para liberar, porque na realidade é uma alteração de consciência para ter prazer. Então as pessoas na sua consciência normal já não conseguem ter prazer e precisam de estimulante, de bebida, disso, daquilo, de alucinógeno, para poder ter prazer. Que momento triste é esse, né? Então Salomão, ele não negou nada. Então ele diz aqui, de tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei delicadamente. Será que é essa recompensa que nós queremos do trabalho? De se lançar a tudo que nós desejamos e queremos? Bom, amada, se eu fosse me lançar de tudo que eu desejo e quero, eu ia comer tanta coisa com açúcar, eu ia comer chocolate, sabe? Eu ia comer tanta coisa que eu, assim, me restringo para poder ter uma alimentação saudável. Eu não ia na academia, porque, assim, a academia realmente eu vejo que é uma necessidade em questão de saúde. Eu sempre fui um pouco relutante, achava que não tinha tempo, mas depois você vai vendo que o seu corpo precisa, né? Então, tinha tanta coisa que eu não ia fazer, eu nem estaria aqui, entendeu? Então, aqui Salomão está dizendo que ele se entregou a tudo que o corpo dele desejou e ele não negou nada. Aí ele vai falar no versículo 11 agora, ó. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo e o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio. Contudo, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que ele fez, que ele construiu e depois ele foi experimentar todas as vaidades, que ele viu que tudo é vaidade. Realmente é tudo correr atrás do vento. Agora, se eu faço as coisas com propósito, será que é correr atrás do vento? Mas se jogar os prazeres, é destruir o corpo, a alma e o espírito, né? Aí ele vai dizer aqui, contudo, ele começou a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Por quê? Lá em Provérbios ele falava bastante de sabedoria, do homem prudente, e ele falava o quê? Do homem tolo, insensato, da loucura. Então, nós vemos que Salomão, por um grande tempo, ele foi um homem prudente, sensato. E depois, quando ele foi se jogando a isso, ele foi ficando insensato, ele foi entrando na loucura. Então, agora, ele está refletindo nesses dois, né? E acho que ele está refletindo na vida dele. Então, olha, contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Ele está dizendo assim, o que meu filho vai fazer, a não ser a repetir o que eu fiz? Mas veja, ele repetiu o que Davi fez? Não. Davi foi um homem que teve que lutar muito para conquistar. Davi teve que sofrer muito para conquistar aquilo. E entregou ali para Salomão uma era de paz, uma era de prosperidade. Tá?
Outra coisa, Salomão, ele além de ter paz para fazer as coisas, Davi também entregou para ele o quê? Entregou já muito dos materiais para construir o templo. Então, não é bem assim. Mas ele quer dizer agora que tudo que ele conquistou vai passar para outro. Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez. Ainda bem que ele observou isso, né? Assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Então, ele experimentou os dois lados. Então, ele constatou que a sabedoria é melhor que as trevas. Aí ele falou, entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Ele vai falar que o sabedoria é melhor e que o tolo é pior. Porém, olha o que ele vai falar agora, Notei que ambos têm a mesma sorte. Que sorte é essa? Ele vai falar da morte. Ambos vão morrer. Não adianta o sábio nem o tolo. Agora, para onde vai um e para onde vai o outro? Que legado um deixou e que legado o outro deixou? Que missão um cumpriu e que missão o outro cumpriu? São coisas bem diferentes aqui, não é verdade? Então ele vai dizer assim, notei que ambos têm a mesma sorte, que ele quer dizer a morte, né? Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, a morte, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Ele está fazendo as reflexões dele aqui. Então retruquei a mim mesma. Vê, isso semelhante a tudo mais é pura vaidade e não faz sentido. Sim. Veja, porque se ele se sustentou na sabedoria dele para fazer tudo o que ele fez, para se sentir cada dia melhor, não estava certo. Porque na realidade essas coisas são passageiras, são provisórias. O que realmente nos segura, no alicerce ali, nós sabemos que é a palavra de Deus, nós sabemos o que é a parte do nosso espírito e da nossa alma. Aqui Salomão, ele ficou na área do corpo, na área da satisfação, na parte da alma voltada à satisfação, né? Aí ele vai dizer assim, nem o sábio, nem o insensato serão lembrados para sempre. Ele está dizendo assim, olha, quando eu morrer e quando o insensato morrer, nenhum dos dois vai ser lembrados para sempre, pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo, mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Então ele está dizendo assim, que adiantou? Eu vou morrer, daqui a pouco eu vou ser esquecido. Agora, olha só, a palavra de Deus. Aqui, Eclesiastes foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E nós já estamos há 3000 anos, se foi 2000 anos já que Jesus veio, mas aqui 1000 anos quase antes de Cristo. Então, essa palavra está há 3000 anos. E nós estamos sabendo de como ele andou. Agora, o nosso nome e a nossa vida está escrita no livro da vida. Nós realmente, daqui a pouco, quem tem filhos, depois vai ter netos, os netos vão lembrar um pouquinho. Os bisnetos, se não for presente, nem vão lembrar, muitas vezes nem saber o nosso nome. Mas não é isso, nós não estamos buscando um renome na terra. Nós estamos buscando, quando passar por aqui, sim, deixar um legado, como Deus nos ensinou. Mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra, né? Aí fala aqui, olha o que ele fala forte, gente, no versículo 17. Detesto a vida. Ó, Senhor Jesus. Ele realmente cansou, é uma depressão. Pelo que aborrecia a vida. Ele aborreceu a vida, né? Não foi a vida que aborreceu ele, tá? Pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio, só correr atrás do vento. Então ele olha para trás da vida dele, ele vê tudo um vazio, é só correr atrás do vento. A gente não vê, ele teve 1000 mulheres e a gente não vê um relacionamento. Um relacionamento aqui aonde foi cultivado. E a gente não vê ele falando de um filho, né? Então, provavelmente não teve assim apego a nenhuma mulher, apego a nenhum filho. Existem os momentos de prazer, né? E essas coisas que dão alegria à vida, né, amadas? A família, o relacionamento é um dos pontos
que deixa a vida saborosa, como o estudo que eu falei para vocês ontem, é um estudo longitudinal já de 75 anos, né? E as pessoas que estão vivendo mais e com saúde é porque cultivaram relacionamentos saudáveis, né? E aí ele vai falar assim, quem sabe se ele será um homem sábio ou não? Deixa eu ver. Não, versículo 18, ó, ele vai falar sobre o sucessor dele. Detesto todo o trabalho. Agora ele falou que detesta a vida, agora está falando que detesta todo o trabalho. Que ele aborrece o trabalho. E aí ele vai dizer assim, com que me afadigo diariamente? Pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor. Quer dizer, eu estou trabalhando, fazendo tudo isso, e eu vou deixar tudo para o meu sucessor, porque caixão não tem mala. Então você vê que ele não tem alegria de falar, olha, eu vou deixar isso para o meu filho, para ele poder reinar, eu vou instruir ele com sabedoria, eu vou mostrar os passos para ele. Por isso, amadas, que assim que Roboão começou a reinar, já houve aquele bafafá. Ele não quis ouvir os anciões, quis ouvir os jovens da idade dele e falou que ia pôr mais encargos sobre o povo ainda. E aí o que aconteceu? Houve a divisão da tribo do norte para a tribo do sul. Então já houve a divisão que Davi ali conquistou pela mão do Senhor, aqui já na próxima geração. E isso o Senhor não permitiu que acontecesse na geração de Salomão por conta a amor a Davi. Deus fala isso por meio do profeta a Salomão, né? Aí depois fala assim, todavia ele será verdadeiro dono, quer dizer, quem vai substituí-lo? Todavia ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol? E isso também não faz menor sentido, é vazio. Ele está dizendo que não faz menor sentido, é vazio. Deixar tudo isso para aquele que vai herdar. Se fosse um estranho, ou se fosse uma outra nação conquistando, mas vai ser quem? Vai ser o filho dele. Então, amadas, você vê aonde está o nosso sentido da vida de ser feliz? Né? Então ele não estava bem com ele, não estava bem com Deus, não estava bem com a família, não estava bem com os filhos. Né? Aí ele vai falar aqui depois, olha, desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Ele vai perceber que ele desprezou a vida e, amadas, isso é muito, muito palpável a pessoas que estão assim com vazio existencial. Isso é muito claro a pessoas que estão assim em um momento de vida totalmente vazias. É muito claro isso, né? Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. E eu vejo aqui, ele está falando de trabalho, mas ele está falando de um trabalho intelectual, de um trabalho de negociação, um trabalho de estar sempre vendo, de montando uma arquitetura. Ele não está falando daquele trabalho braçal, né? Debaixo do sol, ali muitas vezes sem água para tomar, só comida em determinados momentos. Então, o que nós vemos aqui? Falta o quê? De agradecimento. Falta de alegria nas pequenas e nas grandes coisas. Falta de viver uma outra realidade. Quantas vezes nós, mulheres, precisamos levar nossos filhos, nossos netos, para constatar outras realidades, para poder dar valor. Ontem, novamente, eu no metrô ali, um rapaz hiper novo sentado e uma senhora na frente dele, em pé. E ele estava sentado no banco de idosos. Amados, eu olhei ali, olha, eu tenho que me segurar nessa hora, porque até uma senhora falou, não, você vai arranjar encrenca, porque eu fico assim, me sobe o sangue. Mas quem educou aquele rapaz? Provavelmente a mãe. A gente tem que parar de dar tudo na mão, porque vão ser pessoas insatisfeitas para com a vida. E as pessoas insatisfeitas para com a vida, elas vão ter esse desprezar a vida, desprezar as pessoas, vão correr atrás do vento, vão correr atrás de bolinha de sabão, sabe? Ó Senhor Jesus, nos desperta, nos desperta. Por isso, amadas, sabe que no último dia de Eclesiastes, provavelmente acho que vai ser dia 20, eu vou trazer para vocês uma proposta, sabe? Para a gente continuar juntas por 15 dias, pertinho, não aqui no Instagram, mas aqui no WhatsApp, para que a gente realmente
Aprenda a ter uma vida leve e tranquila, com satisfação, desfrutando daquilo que é normal que o Senhor nos deu, sem grandes pensamentos, sem grande coisa. Mas se a gente não aprender a desfrutar daquilo que é do dia a dia normal, vai ser complicado quando vier algo a mais, tá? Então aqui ele desprezou, e aí ele vai falar: a quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, eu deixei sua porção como herança, e outro que não trabalhou, isso também é vaidade e grande injustiça. Ele está dizendo que é injustiça deixar para aquele que vai suceder ele tudo o que ele conquistou. Será que foi ele que conquistou? Não foi a mão de Deus poderosa que proporcionou isso a ele? Você viu que tudo está aqui, ele fez, ele conquistou, tá? Olha como se perde a visão com facilidade. Por isso que o Senhor fala no Novo Testamento que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele amou muitas mulheres, ele amou os seus pomares, as suas construções, os seus bosques, os seus palácios, ele comprou para si tudo isso. Conclusão? Se perdeu no meio disso. Quem é ele? Ele se perdeu. Aqui a gente vê uma pessoa vazia de ser. Ele tem, mas ele não é. O que adianta ter e não ser, tá? Então vamos agora para o finalmente aqui, ó. Ele vai falar que durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Gente, ele tá muito depressivo, né? E ele vai falar assim, deixa eu ver aqui, o último versículo. Deus concede sabedoria e entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o prazer, ok? Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é muito frustrante. Então ele tira as conclusões dele aqui, que Deus concede sabedoria a quem o agrada. Por quê? Ele não pediu sabedoria ao Senhor para um propósito? E o Senhor honrou ele tão jovem pedindo isso? Então, não é que o Senhor tinha prazer, não. O Senhor teve prazer dele querer fazer a vontade para governar o povo, tá? E ele vai falar que o pecador vai armazenar e vai entregar para outro. Então ele está falando que ele, como pecador, armazenou tudo isso e vai entregar para outro. Então, o que Deus nos chama, lá no, se não me engano, em Coríntios, diz que os pais, eles o quê? Eles entesouram para os filhos. E o maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos, gente, é um tesouro deles serem. Agora, se a gente construiu riquezas materiais, a gente tem que, desde pequeno, ensinar nossos filhos a administrar, né? Para que eles possam multiplicar esse talento. Deus deu talento para mim, para você. E Ele deseja que nós multipliquemos com sabedoria e alinhado com a vontade dEle. Então, lembrando que nós aqui estamos e em breve, lá no último dia, nós vamos estar aqui com uma proposta de ficarmos mais juntinhas, e isso vai ser muito bom para que nós venhamos a ter uma vida leve e tranquila, com sabedoria realmente, tanto horizontal quanto vertical. Amadas, vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, quando nós olhamos para a vida de Salomão aqui já na sua velhice, Senhor, quando já faltam poucos anos de vida para ele, dói o nosso coração também, Senhor, de perceber que ele se entregou a prazeres, ele foi experimentar, ele se entregou. Tudo aquilo que ele escreveu ali em Provérbios, Pai amado, aqui em Eclesiastes, ele acabou ignorando e acabou se afastando de Ti. Senhor, quantas vezes nós também não sabemos o que vai no nosso coração, mas nós te pedimos pela Tua grande misericórdia, guarda nosso coração, nos livra da tentação. Senhor, não nos dê aquilo que vai nos afastar de Ti. Senhor, muitas vezes estamos orando por algo que desejamos, mas se isso for afastar o nosso coração, for a trazer dúvidas no nosso coração, Senhor, não nos dê, negue isso a nós, Pai. Senhor, nós não queremos de jeito nenhum perder a nossa intimidade contigo. Nós não queremos estar no mundo do ter, mas nós queremos cada dia enriquecer o mundo do ser sua filha amada, ser realmente essa que está sendo bordada com fios de ouro, para apresentação ao noivo.
Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela Bíblia. Não é omitir. Poderia ter tirado o livro de Eclesiastes. Não, mas o Senhor deixou aqui para nos mostrar o cuidado que temos que ter com o nosso coração. De achar que aquilo que o Senhor nos deu um dia, nós acharmos que é a força do nosso braço. De acharmos que é a nossa habilidade, como aqui Salomão escreve. Mas nós sabemos que tudo que nós temos vem de Ti. Nos dê um coração também de gratidão. Um coração de gratidão. Um coração de agradecer pelas pequenas coisas. Porque nós sabemos que a gratidão abre caminho para receber aquilo que nós ainda não temos. Te honramos e te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém.